Mark, você disse que esta crença, eu sou um perdedor, é algo de que você não consegue se livrar. Essa ideia apareceu mais de uma vez nos seus registros de pensamento, em nossas sessões. Parece que esta pode ser uma crença central para você, uma crença que é central para a forma como você pensa sobre si mesmo. Sim, eu acho que é. Eu geralmente me sinto como um perdedor. Há quanto tempo você diria que pensa assim sobre si mesmo? Você consegue lembrar quando pensou pela primeira vez que era um perdedor? Sim, claramente. Eu me lembro de um determinado dia. Acho que eu tinha uns 8 anos e meu irmão David era bem mais moço do que eu, né? Nós estávamos hospedados na casa do meu avô. Isso foi depois que meu pai tentou se matar. Estávamos na casa do meu avô havia algumas semanas e não sabíamos o que estava acontecendo. Eu não entendia, eu simplesmente não entendia o que estava acontecendo. Eu não sabia se eu ia perder meu pai, eu não sabia o que ele tinha feito, o que ele tinha feito. Eu simplesmente não sabia. Minha mãe veio nos visitar e, obviamente, eu realmente queria saber o que estava acontecendo. Ela não gostava de ser questionada. Você nunca sabia quando ela iria explodir. Durante a visita, ela estava fingindo que nada tinha acontecido. Meu avô percebeu a situação. Ele sabia que David e eu queríamos saber como que o papai estava, então ele me perguntou. Bem, a aparência que o rosto dela sumiu, eu ainda posso ver agora. E qual era a aparência? Você consegue colocar em palavras? Foi como um lampejo de raiva seguido de um olhar de acusação. Mark, você pode olhar para mim? Esta lembrança é perturbadora, eu sei. Mas se conseguirmos entendê-la um pouco melhor, isso nos ajudaria a fazermos progresso. Você pode dizer o que está sentindo nessa cena? Culpa, envergonhada, eu acho. E o que está passando pela sua mente? Que foi minha culpa. Que de alguma forma eu fui responsável. Eu deveria cuidar de David, ajudar minha mãe com os afazeres, contar a ela se notasse algo de errado com o papai, e parecia que eu nunca fazia direito. O que está acontecendo neste momento? Eu me sinto um inútil, tão impotente, eu queria fugir e me esconder. Tudo bem, não tenha pressa. É dolorido conectar-se novamente a esses sentimentos. Tem alguma coisa que você vivenciou em outro momento durante o crescimento? Eu frequentemente sentia que eu nunca conseguia fazer as coisas direito. Que o que eu fazia não era suficientemente bom para minha mãe. E que eu tinha que ser responsável por observar o humor do meu pai. Que de alguma forma a sua tentativa de suicídio era minha culpa. E esse sentimento de ser inútil, potente, de querer desaparecer, é algo que você vivencia agora, já adulto? Ah, sim, cada vez que eu me sinto deprimido e fico na cama, isso é exatamente o que eu estou sentindo. Na manhã de sábado, quando o Claire entrou, é exatamente como eu me sentia. Eu fiquei lá deitado, me sentindo enjaulado por meus pensamentos e sentimentos, incapaz de sair da depressão. É por isso que eu meio que me fecho e fico hibernando. É preciso muita coragem para se defrontar com esses sentimentos e lembranças. Se eu entendi corretamente, essa crença pode ser de ser um perdedor data de pelo menos quando você tinha 8 anos e tinha o sentimento de que nunca conseguiria fazer o suficiente na sua família para que tudo ficasse bem e manter seu pai bem. E agora, já adulto, quando as coisas parecem demais para você no trabalho ou em casa, ou talvez os dois, você entra em contato com pensamentos e sentimentos muito parecidos e não consegue se livrar deles com facilidade. Você se sente enjaulado por eles. Parece que é isso que aconteceu na manhã de sábado e pode não ser útil para explicar por que o registro de pensamento ajudou com os seus pensamentos de preocupação, mas ajudou apenas um pouco com o seu pensamento sobre Claire, vê-la como inútil. Então eu fico bravo comigo mesmo por ser assim. Você sabe, eu via meu pai quando ele estava deprimido e a forma como aquilo afetava a minha família. Eu não quero ser assim. Eu não quero afetar a minha família da mesma forma. Eu posso entender. O que eu posso fazer quanto a isso? Talvez você possa começar por escrever alguma coisa no seu caderno da terapia para registrar o que estamos conversando. Posso ver como você se sente enjaulado por esses antigos padrões de pensamento? Esta é uma maneira útil de representá-lo? Sim, exceto por eu querer ser diferente.